Você já ouviu falar na Rendigone? Vou contar sobre ela. Durante a Idade Média, antes que qualquer soldado pensasse em portar fogo nas mãos, a presença da pólvora no campo de batalha era marcada por formas monstruosas, estacionárias e coletivas de destruição. O domínio das armas de fogo no período inicial era quase exclusivo das grandes estruturas de cerco, bombardas colossais, canhões fundidos em bronze ou ferro, montados sobre carroças de madeira reforçada. Cada disparo exigia a coordenação de vários homens, dias de transporte e montagem, cálculos empíricos e uma boa dose de superstição. Esses artefatos não eram armas individuais, mas instrumentos de intimidação coletiva, pensados para derrubar muralhas, incendiar portões ou fazer tremer as colunas de fortalezas. Esses canhões medievais podiam pesar centenas ou até milhares de quilos. Precisavam ser puxados por bois, arrastados por correntes, montados com guindastes improvisados. Uma vez em posição, seu uso era pontual e demorado. A recarga levava longos minutos, e o risco de explosão acidental era constante. Os projéteis, em geral pedras ou bolas de ferro fundido, causavam destruição massiva, mas dependiam de precisão tosca e de um inimigo imóvel para surtir real efeito. Para os senhores feudais, tais armas eram símbolos de poder e prestígio. Mas para os soldados do campo, representavam mais um obstáculo que uma solução. Era comum que os exércitos dependessem de carpinteiros, ferreiros e engenheiros apenas para montar uma peça que dispararia 1 ou 2 vezes por dia. E se o inimigo rompesse as linhas antes disso, aquele gigante de ferro se tornava inútil, ou pior, capturado e revertido contra seu criador. Outro problema central dessas armas era sua inflexibilidade tática. Um canhão só era útil se houvesse tempo e espaço para montá-lo. Em emboscadas, cercos rápidos, combates noturnos ou guerras de movimento, sua presença era um fardo. A infantaria, ainda presa a lanças, arcos e bestas, combatia à moda antiga, enquanto a pólvora ficava relegada ao fundo do teatro de guerra. Aquele novo elemento químico, capaz de explodir com força suficiente para arremessar projéteis a dezenas de metros, permanecia limitado por sua forma, era poderosa demais para ser usada por um só homem. Mas as ideias não respeitam muros ou hierarquias. Em algum ponto entre o final do século XIV e o início do XV, alguém, um armeiro curioso, um guerreiro improvisado, talvez um ferreiro visionário, teve uma intuição simples. E se aquela força destrutiva pudesse ser contida num tubo pequeno, leve o suficiente para ser carregado por um só combatente? Esse pensamento, aparentemente ingênuo, abriu as portas para a criação do que viria a ser o primeiro instrumento de fogo portátil, a Rendigone. Não foi um salto tecnológico repentino, mas uma adaptação audaciosa das grandes peças de artilharia para uma escala humana. Em vez de enormes tubos de ferro fundido presos a rodas de carreta, criou-se um pequeno cilindro metálico, fechado em uma extremidade, com um orifício de toque e um simples cabo de madeira. A proposta era ousada: condensar toda a lógica das armas de fogo estacionárias em um objeto que pudesse ser empunhado por um só homem, e isso sem gatilho, sem mira, sem trava, sem segurança. A ignição era feita à mão, com um pavio ou brasa encostado diretamente ao orifício. O cano era curto, grosso e rústico, mas suficiente para comportar uma pequena carga de pólvora negra e um projétil de pedra ou metal. Essa invenção transformou completamente o uso da pólvora no combate. Agora, ela não dependia mais de logística pesada, nem de tropas especializadas em cerco. Um soldado podia carregar, preparar e disparar fogo com suas próprias mãos. Isso não apenas dava mais autonomia às tropas, como também alterava a própria concepção de guerra. Um camponês treinado com uma Rendigone se tornava um vetor de destruição, ainda que limitado, capaz de ameaçar cavalaria, muralhas e até membros da nobreza inimiga.
Apesar de sua baixa precisão, curto alcance e alto risco de falha, a Handgun introduziu o conceito de mobilidade letal. Sua presença no campo de batalha causava medo e instabilidade. O som repentino do disparo, o clarão da explosão e a fumaça densa que envolvia o atirador tornavam a cena caótica e desestabilizadora. Nenhuma espada, lança ou arco era capaz de causar o mesmo efeito psicológico instantâneo. Em seu auge, entre 1420 e 1450 DC, essa arma portátil foi usada por milícias, tropas de defesa de castelos e unidades táticas que buscavam vantagem numérica e surpresa. Ainda rudimentar, ele marcava o fim do monopólio da pólvora pelas elites militares e o início de sua popularização entre os combatentes comuns. Era um artefato tosco, mas simbólico. Uma centelha portátil, capaz de atear fogo em toda a tradição bélica medieval. A Handgun foi, portanto, mais do que uma arma, foi um sinal de ruptura. Abriu caminho para o arcabuz, para o mosquete, para a espingarda e, séculos mais tarde, para as armas de fogo modernas. Mas tudo começou ali, com um tubo pesado, um punhado de pólvora, um pedaço de pavio e um homem corajoso o suficiente para acender a guerra com as próprias mãos. Portanto, a Handgun foi a primeira arma de fogo portátil da Europa e a primeira concebida especificamente para lançar projéteis metálicos com pólvora, empunhada por um único soldado, sem o auxílio de lança, montagem ou aparato fixo. Antes dela, muito tempo antes, houve na China tentativas rudimentares de incorporar pólvora em armas portáteis. Utilizavam tubos de bambu ou metal leve presos à extremidade de hastes longas, como lanças artesanais adaptadas. Dentro desses tubos, pequenas cargas de pólvora eram combinadas com fragmentos, pedras ou cacos, e ao serem incendiadas, produziam rajadas de chamas, estilhaços e muito barulho, mas sem direção, alcance ou impacto confiável. O resultado era mais próximo de um fogo de artifício agressivo do que de um disparo militar. Serviam para desorientar, chamuscar ou amedrontar o inimigo, mas raramente para alvejá-lo com eficácia. Embora representem os primeiros passos na militarização da pólvora em armas portáteis, essas armas careciam da autonomia, da estabilidade e da função de tiro direcionado, na verdade muito rudimentar, mas um início que a Handgun estaria oferecendo, abrindo o caminho definitivo para a arma de fogo individual. Eu sou Simon, e vou trazer muitos outros artigos como este, apresentando a trajetória das armas de fogo portáteis ao longo da história. Fique por aqui para acompanhar os próximos capítulos, e se gostou deste conteúdo, por favor inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar aprimorando nosso trabalho, oferecendo cada vez mais e melhores artigos para você.